E aí, pessoal, tudo bem? Vamos hoje iniciar o nosso estudo da dinâmica. Esse vídeo tem a intenção de fazer uma introdução aos principais conceitos e aí, posteriormente, faremos um vídeo onde nós vamos estudar as aplicações da dinâmica. Até o momento, nós estudamos o movimento de uma partícula ou de um ponto material, sem nos preocuparmos aí com as causas desse movimento. E isso é chamado de cinemática. Mas, no entanto, para que possamos elevar o nosso nível de compreensão do movimento, é muito relevante entender o que provoca esse movimento. Então, nós entramos na área do conhecimento chamado dinâmica. Então, eu chamo de dinâmica, a área, o ramo da física, mais especificamente aqui da mecânica, no qual nós estudamos o movimento a partir das suas causas. Vou colocar aqui, tá? Para vocês fixarem. Isso é a dinâmica. Se a gente for dar uma repassada aí na história, o primeiro a tentar explicar, ainda assim que sem sucesso, o movimento foi Aristóteles. Ele tinha algumas concepções um pouco frágeis, por assim dizer. Por exemplo, ele tentava explicar que uma pedra caía porque ela queria se juntar ao que ela pertencia na sua origem, que é a Terra. Tá? E essas ideias prevaleceram por séculos, até que Galileu Galilei e o René Descartes deram importantes contribuições para o método científico e para a introdução do que nós chamamos de hoje, o princípio da inércia, que nós vamos falar aqui. Tá? Eles praticamente, então, deram um pontapé na dinâmica a partir aí, da compreensão mais elaborada do princípio da inércia. Como o próprio Newton disse, ele que estava aí sentado num desses gigantes, ele enxergou mais longe e sintetizou toda essa dinâmica nas suas 3 famosas leis, descritas originalmente no seu livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Para começar aí com o pé direito nos nossos estudos da dinâmica, vamos apresentar alguns conceitos fundamentais. Muitos deles já são, de certa forma, conhecidos por vocês, são familiares, mas necessitam de uma descrição aqui para o nosso estudo um pouco mais precisa, mais formal. Então vamos lá. Eu vou colar um quadro com essas definições e a gente vai discutindo. Nós começamos então com a aceleração. A aceleração, como já vimos na cinemática, já foi apresentada, ela não é nada mais do que essa medida da rapidez com que a velocidade varia em relação ao tempo. Ou seja, é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Essa já conhecemos da cinemática. Massa, aqui para nós, ela vai ser a quantidade de inércia de um corpo. Bem, antes a gente viu que a massa era a quantidade de matéria de um corpo. Essa definição não é tão legal para os nossos fins aqui. Então, vamos dizer aqui para todos os casos que ela é a quantidade de inércia. E aí o que vem a ser essa inércia? Bem, a gente está acostumado com essa palavra inércia a dizer assim, saia dessa inércia, com a noção de estar parado. Bem, não é exatamente isso aqui, tá? A inércia é a propriedade que um corpo tem, de resistir às mudanças em seu estado de movimento. Ou seja, nós podemos interpretar que existem 2 tipos de movimento básico, de estados de movimento, melhor dizendo, que é você estar parado ou estar em movimento. Tá? Bem, um corpo, ele tende a resistir à mudança, É por isso que você tem que fazer um certo esforço, seja para parar um corpo, ou seja para pô-lo em movimento. E você encontra uma dificuldade, Você percebe. E quanto maior for a massa desse corpo, mais vai ser difícil você conseguir fazer essa mudança. Então, eu vou dizer que existe um ente que é capaz de provocar essa mudança.
E esse ente é a força, tá? Então, a força é esse agente, né, que é capaz de causar alteração no estado de movimento de um corpo. Bem, espero que tenha ficado claro. Então, nós vamos aí depois relacionar todos esses conceitos. Nós acabamos de dar a definição sob a ótica da dinâmica do que é força. E você deve se perguntar, né? Olha, quais são as forças que existem? Bem, pessoal, na natureza nós temos 4 tipos de forças fundamentais. Pelo menos é o que se sabe até hoje. E eu vou apresentá-las para vocês, vamos falar um pouco sobre elas. Não vamos entrar em detalhes, porque não é o foco do nosso estudo. Mas é legal a gente saber um pouco. Essas 4 forças encontradas na natureza são as seguintes, né? Nós temos a força nuclear forte, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a força gravitacional. Eu coloquei elas nessa ordem, na ordem de poder, tá? Nós temos, começando daqui com a força mais poderosa de todas, a força nuclear forte. Ela está presente ali no núcleo dos átomos e ela é responsável pela estabilidade desse núcleo, mantendo ali os prótons, que são cargas ali que tendem a se repelir, né, as cargas positivas, bem juntinhas. Sem essa força, com certeza, o átomo não existiria. A força a seguir, que seria a nossa segunda mais poderosa, é a força eletromagnética. E ela é responsável por explicar os fenômenos envolvendo a carga elétrica. Como eu disse para vocês, dei o exemplo do próton se repelindo, tá? As cargas iguais se repelem, cargas de mesmo sinal se repelem. E as de sinais opostos se atraem. Você percebe por essa palavra que nós temos aqui a junção de 2 coisas, eletricidade, né, eletro, e magnética, né, magnetismo. Essas 2 forças eram separadas, né, no começo dos estudos, mas hoje se sabe que na verdade elas são a mesma interação, elas são as 2 faces de uma mesma moeda, e esta moeda é a carga elétrica. A próxima força fundamental é a força nuclear fraca, que seria então a terceira mais forte. Embora o nome, né, ela é uma força significativa. E ela é uma força que vai explicar para nós o decaimento radioativo, por exemplo. Tá? Então, ela tem ali uma função de estudar o decaimento de algumas partículas que existem na natureza, e essas partículas aí que formam o que a gente chama de modelo padrão. Por fim, não menos importante, nós temos a força mais fraca de todas, que é a força gravitacional. E é estranho, né? Pensar, nossa, Thiago, eu não sinto essas outras forças, parece, mas essa eu consigo sentir, né? Que é aquela que me prende aqui ao chão. Pois é, né, gente? Porque essa força é significativa quando a gente trabalha com massas muito grandes. Ou seja, essa força, ela é responsável ali pela atração entre os corpos, devido às suas massas. Além disso, o que torna a força gravitacional tão perceptível, né, além dos grandes corpos, né, como os planetas, o Sol, é uma questão também de que esta força tem um longo alcance. Então, mesmo os planetas estando longe, né, o Sol estando longe, a gente consegue ter muita influência dele sobre nós. Há algumas curiosidades muito interessantes aí sobre essa força gravitacional. Embora essa força esteja aí muito visível no nosso cotidiano, ela é a que a gente menos sabe sobre. Sim, a gente sente, mas a gente não sabe a origem desta força gravitacional. É importante dizer, olha, Tiago, mas você disse que esta força é devido às suas massas, mas o que se busca, tá, hoje é saber se existe uma partícula fundamental que intermedie essas interações gravitacionais. Uma coisa interessante é que eu falei que ela é devido às massas, né? Pelo menos o nível que a gente estuda em gravitação. E aí, historicamente, se desenvolveu 2 conceitos separados, a de massa gravitacional e a de massa inercial, que eu apresentei agora há pouco. Esses 2 conceitos foram estudados aí separadamente, mas hoje se sabe aí, com a evolução dos experimentos que tentaram identificar a relação dessas 2 massas, se existe alguma diferença. Na verdade, viu-se que através desses experimentos,
aí hoje com uma precisão de bilionésimos, tá? Nós conseguimos dizer que essas massas, né, tanto a inercial, que nós vamos tratar nesse capítulo, como a gravitacional, se tratam aí da mesma coisa. Muito interessante. Outra coisa é sobre o estudo dela, né, que se faz na relatividade geral, proposta por Einstein ali, né, no começo do século XX, na qual, dentro do estudo da relatividade geral, esta interação gravitacional não é considerada uma força. Interessante, né? Mas para nós aqui, esta entidade, né, chamada, que nós chamamos de força gravitacional, sim, ela será uma força e ela será representada com um nome especial daqui a pouco. Bem, espero que vocês tenham gostado das curiosidades. Vamos prosseguir então. Aqui, para o intuito dos nossos estudos, a gente pode classificar as forças devido ao tipo de ação, sendo a distância ou uma força de contato direto, tá? Então a gente tem forças, basicamente aqui na dinâmica, forças de contato direto entre os corpos e força por ação à distância, que a gente chama de forças de campo, tá? Vou colocar aqui. Lembrando que todas as forças que existem, elas são de origem daquelas 4 forças que a gente acabou de ver, que são as 4 forças fundamentais da natureza. Então, as forças de contato necessitam de contato físico direto, como o próprio nome diz. Por exemplo, quando você chuta uma bola, quando você empurra uma mesa, uma cadeira, né? Quando você dá um soco na parede, certo? Agora, as forças de campo são aquelas que não precisam necessariamente, né, desse contato direto, ou seja, elas agem à distância, como por exemplo, quando você solta um lápis, né, da sua mão e ele vai ao chão. Ali você sabe que tem a força gravitacional agindo à distância. Então, para fim desses estudos nossos, essas são as 2 tipos de forças básicas que nós vamos ver aqui. Agora que nós já fizemos uma breve introdução sobre esses conceitos fundamentais da dinâmica, falando sobre conceitos de aceleração, massa, inércia e força, e também vendo seus tipos, chega a hora então de estudarmos de fato a dinâmica a partir das leis de Newton. Vamos começar então pela primeira lei de Newton, que é também conhecida como lei da inércia. Ela pode ser enunciada da seguinte forma: um corpo tende a permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme, MRU, a não ser que haja uma força externa resultante, não nula, sobre ele. Vamos interpretar o que está acontecendo aqui. Para entender bem essa primeira lei, vamos por partes. Primeiramente, o que vem a ser uma força resultante? Bem, a força resultante vai ser a soma vetorial de todas as forças sobre um determinado corpo. Olha, o vetor, né, como a gente sabe, é uma entidade que tem modo, direção e sentido. E a força é um vetor. Portanto, nós vamos representar a partir de agora a força resultante, né, ou seja, como sendo a soma de todas as forças, a soma vetorial. E eu posso representar aqui, em vez desse símbolo, tá, que é o sigma maiúsculo, que significa soma, eu posso simplesmente escrever isso aqui, ó. Um FR, por exemplo. Agora, entendido o que é força resultante, por que essa força tem que ser externa? Quando eu digo externa, ela é externa ao corpo que está sofrendo a força. Porque, veja, se a força é o ente físico capaz de gerar alterações no estado de movimento de um corpo, bem, significa que esta força ela tem a propriedade de tirar você, né, de um movimento retilíneo uniforme ou do estado parado. Mas imagine você dentro de uma piscina. Você consegue sair dela puxando você mesmo pelos cabelos? Não, né? É necessário que essa força seja externa. Ou você se apoia em alguma coisa, ou alguém te puxa dessa piscina, por exemplo, que são forças externas. Tudo bem? Entendido isso, agora podemos dizer o seguinte: a natureza
nos diz que há dois estados naturais de movimento, que é estar parado ou em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, com velocidade constante. Bem, isso pode ser escrito da seguinte maneira. Se eu pensar então que a força resultante sobre o meu sistema ou sobre o meu corpo, tá, é nula, ou seja, é zero, eu tenho duas possibilidades. Eu vou ter primeiro com o meu corpo parado, ou seja, ele vai estar com velocidade igual a zero, ou ele vai estar em velocidade constante, ou seja, meu vetor velocidade constante implica que este corpo está em movimento retilíneo e uniforme. E tem que ser retilíneo e uniforme, pessoal, pois, como a gente sabe, como V é um vetor, a velocidade é um vetor, se ele estiver mudando de direção, ou seja, se você fizer uma curva, mesmo que seja com a mesma velocidade em módulo, ele vai estar mudando de direção. Se há mudança de direção, há então uma aceleração. Logo, por isso, a exigência de que seja retilíneo e uniforme. Bem, nesse primeiro caso, o que nós teremos aqui é o seguinte: com o objeto parado, nós chamamos isso de equilíbrio, tá? E é um equilíbrio estático. Equilíbrio estático. Então, essa é a primeira possibilidade da primeira lei de Newton. A segunda é que um corpo esteja em movimento retilíneo uniforme, mas nem por isso ele deixa de estar em equilíbrio, pois não há forças sobre ele. Então, nós queremos dizer então que ele vai estar em equilíbrio dinâmico. Agora vamos prestar atenção numa coisa muito importante, que é, às vezes, uma pegadinha que você pode cair na interpretação dessa primeira lei. Veja bem, dizer que um corpo está em inércia, ou seja, parado ou em movimento retilíneo uniforme, ou o que é equivalente a dizer em equilíbrio estático ou um equilíbrio dinâmico, que não há força sobre ele, cuidado. Você agora que deve estar vendo esse vídeo agora, você deve estar parado na sua cadeira assistindo. Mas a pergunta é, você estando parado, significa que não há força sobre você? Bem, você sabe que para você estar preso ao chão, existe uma força gravitacional. E mais, por você estar apoiado na cadeira, essa cadeira exerce uma força sobre você. Bem, mas essas forças não geram uma força resultante. Ou seja, essas forças se anulam vetorialmente e garantem que você está em estado de inércia. Tudo bem? É muito importante que vocês tenham isso em mente na hora de interpretar a primeira lei de Newton. Vamos discutir agora outro importante ponto, que é sobre a equivalência entre o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O que isso quer dizer? É que para a primeira lei de Newton, pessoal, não existe, tá, uma diferenciação entre esses dois estados de movimento. Eles são equivalentes. Para que você possa entender isso bem, tente imaginar a seguinte situação. Você está de olhos vendados e com fones de ouvido bem alto, de modo que você não consiga nem ver nem ouvir nada. E aí, você está dentro de um ônibus. Você saberia me responder se esse ônibus está parado ou está em movimento retilíneo uniforme? Bem, a resposta é não. Você não saberia, porque esses dois estados de movimento são equivalentes e o seu corpo não sabe diferenciar os dois. Mas então o que é que o meu corpo sabe diferenciar? O que nosso corpo sente, na verdade, são variações da velocidade.
variações da velocidade, nós chamamos de aceleração. Então é isso que nosso corpo é capaz de identificar. Para exemplificar bem isso, eu vou colocar uma situação dada por essa tirinha. O garoto está andando tranquilo, distraído com seu skate, quando isso bate numa pedra. Quando bate na pedra, o skate para, mas o garoto segue em linha reta. Isso é em decorrência do que nós chamamos da lei da inércia. O que aconteceu não é que o garoto foi arremessado, mas a descrição da lei da inércia é que, sendo o menino composto de uma massa, e esta massa é a quantidade de inércia, esta massa tende a resistir a ser parada. Então ela simplesmente continua o seu movimento original. Mas nós podemos discutir uma coisa. Você, em algum momento na sua vida, deve ter passado por isso. Dentro de um carro ou de um ônibus, por exemplo, quando o ônibus dá uma partida, o seu corpo vai para trás, para o banco. Quando o ônibus freia, o seu corpo parece que vai descolar do banco. Na descrição do seu corpo, é como se você estivesse sendo arremessado. Como este garoto deve ter percebido, ele deve ter sentido arremessado. A questão, essa descrição é fisicamente correta? Pessoal, tudo depende de como nós enxergamos o referencial no qual esse fenômeno é analisado. Para quem está num referencial acelerado, irão surgir forças que chamamos, segundo as leis de Newton, forças fictícias, forças que não são inerciais. E essas forças simplesmente não existem dentro de um contexto de um referencial chamado referencial inercial. Então, além de toda essa descrição que nós estamos tendo aqui, a primeira lei de Newton, ou seja, a lei da inércia, ela diz que existe um referencial para o qual as leis de Newton são válidas. Então, nós veremos isso com mais detalhe à frente, quando formos estudar a validade dessas leis. Vamos partir então para a segunda lei de Newton, conhecido também como o princípio fundamental da dinâmica. Ela pode ser enunciada como está escrito aqui. Ela diz que a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante sobre ele, né? E inversamente proporcional à sua massa. Matematicamente, eu posso escrever isso da seguinte forma. Eu posso dizer que a aceleração vai ser a razão entre a força resultante, né, sobre a massa desse corpo. Para entender isso melhor, eu vou colocar para vocês dois exemplos. Vamos supor que eu vou analisar essa equação aqui na seguinte situação. Vamos dizer que eu tenho um sistema em que essa massa m é fixa. Então está aqui, ó, um sistema de massa fixa. Ou seja, esse carrinho vai ser considerado em duas situações. Primeiro está sendo empurrado por esse cara com uma força F. E aí, chega outro cara também para empurrar com essa mesma força F, dobrando essa força ou triplicando, tá? O que acontece é que a aceleração deste carrinho aumenta proporcionalmente. Se dobrar a força, a aceleração dobra. Se triplicar a força, a aceleração triplica e assim por diante. Então, dentro desse contexto, eu vou perceber que esta equação que eu acabei de apresentar aqui em cima, se esta massa é fixa, a aceleração vai ser diretamente proporcional à força resultante aplicada. Tudo bem? Vamos para o segundo caso. Nessa segunda situação hipotética, eu vou pensar agora que a massa desse meu sistema que está sofrendo essa força pode variar, mas que a força permanece fixa. Então, vou colocar aqui, ó. Então, nessa segunda situação, este rapaz está aplicando uma força sobre este carrinho, e aí, este carrinho é começado a colocar coisas dentro dele, né? Você tem, então, um aumento da massa total desse carrinho.
E você percebe que a aceleração diminui proporcionalmente. Ou seja, agora, a aceleração A, que é dada por essa razão, muda da seguinte forma. Se eu dobrar a massa, essa aceleração cai pela metade. Se eu quadriplicar a massa, essa minha aceleração cai em 4 vezes. Ou seja, mantido uma força fixa, eu percebo que a aceleração é inversamente proporcional à massa desse corpo, pois a massa representa a quantidade de inércia, ou seja, você vai ter mais resistência à mudança na velocidade. E a mudança na velocidade, como nós sabemos, é a própria aceleração. Com esses dois exemplos que nós imaginamos, conseguimos então traduzir, né, nessas relações de proporcionalidade entre aceleração e força e aceleração e massa, o que está descrito aqui. Eu posso escrever também, de uma forma mais útil, a segunda lei de Newton, desse jeito aqui, ó. Eu posso dizer então que a força resultante, lembrando que aqui é um vetor, né? Aplicada sobre uma determinada massa, é diretamente proporcional à sua aceleração. Que é a mesma coisa que eu escrevi lá em cima dessa equação, só que eu passei uma massa multiplicando para lá, né? Essa forma é bastante conhecida e vai ser bastante utilizada por nós. A partir dessa formulazinha aqui para a segunda lei de Newton, nós podemos tirar as unidades do SI, né? Então, as unidades do SI para a força vai ser a seguinte, ó. Então, eu vou ter aqui a unidade de força da força resultante, né? Ou da força. Vai ser a unidade da massa vezes a unidade da nossa aceleração. Então, eu terei aqui, ó, a unidade da massa é o quilograma no sistema internacional. A unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado. Essa unidade especial, para a gente não ficar escrevendo esse tempo todo, em homenagem ao cara, né, que é o Newton, nós chamamos isso aqui de Newton, N, tá? Então, a unidade de força no sistema internacional é o Newton. Então, só para exemplificar bem aqui, o que seria um Newton, né? Em números, isso. Então, um Newton seria a força necessária para fazer com que uma massa de 1 kg ganhe uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Seria uma maneira, então, de enxergar isso aqui. Beleza? Eu acho que é oportuno, eu acho que é interessante a gente fazer um parênteses sobre essa segunda lei de Newton. Como você pode ver do jeito que ela está escrita aqui, ela é uma equação vetorial. Ou seja, né, a força e a aceleração são vetores. Então, eu não vou conseguir resolver esse problema de forma direta. Eu vou ter que fazer decomposição de vetores, como nós estudamos no nosso vídeo sobre vetores. Se vocês não viram ou não se lembram, assistam novamente, que vai ser muito importante para que vocês possam desenvolver métodos para resolver problemas das leis de Newton. Então, se eu quiser fazer a decomposição desse vetor aqui no plano, então eu tenho aqui, ó, a força resultante é a massa vezes a aceleração. Se eu quiser fazer isso aqui no plano, gente, fazer, por exemplo, nos eixos, no plano cartesiano, eixo x, eixo y, então vai ficar o seguinte, ó, eu vou ter aqui a minha força resultante em x é igual a massa vezes a minha aceleração em x, e aqui, ó, em y, vai ser a minha força resultante só em y, que é igual a massa vezes a minha aceleração só em y. Ou seja, quando eu tenho um problema bidimensional,
eu posso quebrar este meu problema em dois problemas unidimensionais, que são problemas mais fáceis de resolver. Da mesma forma que nós fizemos na análise de vetores. Como é que ficaria isso? Então, se eu quero quebrar o meu problema, que é bidimensional, né, em dois problemas de uma dimensão só, né, eu simplesmente vou pegar esta força F e projetá-la na direção X e projetá-la também na direção Y. Assim eu torno um problema complicado em dois problemas simples. Essa é a ideia da decomposição de vetores no plano. E se você se lembra bem, utilizando aqui as equações, as relações trigonométricas, eu vou ter que a componente resultante aqui, x, fx, vai ser f cosseno de θ, e y vai ser f seno de θ. Por hora, eu acho que vocês podem se dar satisfeitos por isso, tá? Mas a gente vai ter um momento especial para tratar de maneira bem detalhada como a gente resolve isso. Então não fiquem desesperados, tá? Só foi um parêntese. Vamos prosseguir. Chegou a hora então de falar sobre a terceira lei de Newton, muito conhecida também como lei da ação e reação. A gente pode enunciá-la da seguinte forma: para uma dada força imprimida sobre um corpo, este responderá com uma força de reação, de mesma intensidade e mesma direção, porém em sentidos opostos. Bem, como é que a gente pode entender isso de uma forma mais simples? Para isso eu vou utilizar uma figurinha aqui, ó. Nessa figurinha, nós temos aqui dois corpos, A e B. São duas aqui pedrinhas que estão sofrendo uma da outra uma atração gravitacional, uma força de campo que age à distância. Tá? É só um exemplo, poderia ser qualquer outra força. Então o que acontece? Este corpo A atrai o corpo B com uma força FBA, ou seja, preste atenção na notação. FBA é a força que B sofre devido à presença de A. E pela terceira lei de Newton, o B também atrai o A com uma força AB, que essa notação diz o seguinte: é a força que A sofre devido à presença de B. Então, resumindo, pela terceira lei de Newton, então nós temos que essas forças FAB e FBA, elas têm mesmo módulo, ou seja, mesma intensidade, esses vetores têm o mesmo tamanho, elas estão na mesma direção, ou seja, estão sobre a linha que liga os dois corpos, e estão em sentidos opostos. Então, eu posso resumir isso através de uma equação assim, ó. Eu posso dizer que FAB é igual a menos FBA. Isto é, esta equação diz que elas têm a mesma direção, têm mesmo módulo, porém, esse sinal negativo diz que elas têm sinais opostos. Uma aponta para a esquerda e a outra aponta para a direita. Essas duas forças FAB e FBA, elas constituem no que chamamos de um par ação-reação. E o importante ponto disso aqui, pessoal, é que essas forças de ação-reação, elas formam um par que sempre estarão em corpos distintos. A própria figura mostra. O par ação-reação, você vê que a força FAB está em A e a força BA está em B. Não existe par ação-reação de forças que estão no mesmo corpo. Tomem cuidado. Portanto, já que elas não estão no mesmo corpo, elas nunca vão se anular. Então, para enfatizar isso aqui, tá? O par ação-reação é formado por forças que agem em corpos diferentes, em corpos distintos. Logo, elas nunca se anulam. Isso é um erro muito comum quando a gente está aprendendo a aplicar
a terceira lei de Newton em problemas. Então fiquem atentos. Aproveitando aqui esse momento, eu posso falar uma particularidade aqui dessa lei, que é a terceira lei de Newton. A forma com que está escrita ela aqui, né, essa imposição de que as forças devem estar na mesma direção, em sentidos opostos, e tendo o mesmo módulo, isso aí implica uma coisa interessante. Isso aqui é chamada da forma forte da terceira lei de Newton. Às vezes você não vai ver essa terminologia nos livros que você vai estudar. Tá? Por quê? Existem aí forças que obedecem à terceira lei de Newton na forma fraca, como, por exemplo, algumas forças magnéticas. Tá? Ou seja, elas vão ter o mesmo módulo, vão ter sentidos opostos, mas podem ir, né, não necessariamente estarem ali na mesma linha, elas podem estar em linhas paralelas. Tá? E também há casos em que a terceira lei de Newton não é atendida por algumas forças, de modo algum, como por exemplo de cargas elétricas em movimento. Às vezes essas cargas, ou seja, formam um sistema no qual a terceira lei de Newton não funciona. Feito esse parêntese, nós encerramos então a parte aí dos estudos das leis de Newton e agora nós vamos estudar no próximo passo as validades dessas leis e mais depois aplicar essas leis a problemas. Muito obrigado, valeu!